a lei do piso salarial da enfermagem e por que essa lei é ruim tanto para os enfermeiros como para quem é atendido pela enfermagem. Ninguém tem dúvida de que a enfermagem, os enfermeiros, as enfermeiras são fundamentais para a saúde brasileira e exerceram sim papéis de heróis nessa pandemia. Dito isso, devem ser valorizados sim, agora, dentro da realidade de cada município e de cada estado. Na minha concepção, e é por isso que eu votei contra a lei do piso salarial, cada município e cada estado deve, de acordo com a sua realidade econômica, estabelecer o seu piso salarial. Isso porque São Paulo tem uma realidade muito diferente do Tocantins, que tem uma realidade muito diferente do Rio, que tem uma realidade muito diferente do Amapá. Eu sou contra piso salarial nacional para qualquer categoria, não é só para enfermeiro, mas qualquer categoria. Para vocês terem uma ideia, hoje o salário em média de um enfermeiro é de R$3.000 e o que está sendo proposto é de R$4.750, um aumento de 58% em média. Eu conversava semana passada com prefeitos de cidades de 5.000, 15.000, 20.000 habitantes, municípios mais pobres principalmente, não só que tem poucos habitantes, mas que também são mais pobres. Esses municípios, sabe o que eles vão fazer com os enfermeiros? Eles vão ser demitidos, porque a prefeitura simplesmente não tem condição de pagar o salário desses enfermeiros. E na ponta, o que isso vai gerar? Mais pobres não vão ter acesso à saúde. Hoje já tem uma dificuldade gigantesca para o mais pobre ter acesso à saúde. Demitindo o enfermeiro na cidade mais pobre vai ficar pior ainda, ele vai ficar sem atendimento ou vai ter que ir 20, 40, 60, 100, 200 quilômetros para encontrar um enfermeiro mais próximo para fazer esse atendimento. Hoje você tem, aliás, as esquerdas falam tanto dos sindicatos, os sindicatos que deveriam fazer acordos e convenções coletivas para estabelecer pisos salariais, esses nas suas regiões deveriam fazer as negociações com os empregadores ou com o sindicato dos empregadores. Não Brasília decidir nacionalmente qual é o salário de todo mundo. A gente está num país muito grande e muito desigual, não tem como a gente tratar a capital São Paulo, pode não ter problema de pagar esse piso salarial, né? Aliás, boa parte dos municípios de São Paulo, não todos, mas boa parte pode até ter condição de pagar esse piso salarial. Mas em outros estados, os enfermeiros simplesmente vão ser demitidos. Isso no final das contas é ruim para os enfermeiros que vão ser demitidos, ruim para a população que vai ficar sem o atendimento e ruim também para a própria economia. Aumento de salário não vem de lei, gente. Aumento de salário vem de crescimento econômico. Quando tem crescimento econômico, todo mundo pode ter aumento de salário. Aí você pode falar, pô, Kim, mas já tem salários astronômicos aí no Ministério Público, no Judiciário. Você mesmo como deputado tem um alto salário. Pois bem, eu mesmo propus corte no meu próprio salário. Eu mesmo faço doação do meu próprio salário. Eu mesmo propus corte nos salários e nos penduricalhos do Ministério Público e no Judiciário. Para isso que deveria haver pressão. Aí sobraria recurso pra gente auxiliar as categorias que estão trabalhando na base, que estão trabalhando na ponta, que estão trabalhando nos municípios, né? Quanto mais a gente cortar, né, os gastos com os servidores públicos federais, que são aqueles que mais ganham, e poder reverter esse dinheiro nos servidores públicos municipais, que são aqueles que têm os menores salários, aí sim, né, a gente vai ter uma valorização do serviço público, uma valorização de quem realmente está na ponta atendendo o cidadão. Fora isso, gente, é um resumo da minha posição. Primeiro, não dá para fazer um piso nacional com realidades econômicas locais tão diferentes, para qualquer categoria, não só para enfermeiros. Segundo, as prefeituras, as santas casas que hoje contratam enfermeiros abaixo desse piso vão demiti-los porque não tem dinheiro para contratar por maiores salários. E terceiro, a população que era atendida nesses estabelecimentos vai ficar desassistida, vai ficar sem direito, sem acesso à saúde. E a gente vai aumentar ainda mais a desigualdade de acesso à saúde entre os mais pobres e os mais ricos. Daí o meu voto contrário a esse PL. E aí eu escutei muito, tem muita mensagem dizendo não se reelege mais, não se reelege mais. Gente, o meu mandato, ele não é um fim em si mesmo, tá? O meu mandato é para defender as minhas convicções, aquilo que eu acredito que é melhor pro país. Se for para eu votar, né, de acordo com a classe que me pressiona, de acordo com o que a maioria pensa, não, eu voto de acordo com as convicções dos meus eleitores, que são as minhas convicções e que me levaram a ter esse mandato. Se na próxima eleição eu disputar e eu não representar mais uma parcela significativa da população para ter um mandato, eu não vou ter um mandato e não tem problema nenhum nisso, né? Não tem problema nenhum nisso. Winston Churchill, né, um político mais importante da história do mundo, ele perdeu a eleição depois de vencer a Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu a eleição e disse, olha, a população entendeu que eu seria um bom líder para tempos de guerra, mas que eu não seria um bom líder para tempos de paz. Eu entenderia completamente, né, se perdesse a eleição e seguiria a minha vida, né, normalmente trabalhando fora da política ou mesmo auxiliando políticos ou a política de alguma maneira trabalhando no setor privado. Então, fazer ameaças também de, você não vai mais se reeleger, isso não me assusta. Isso não me assusta porque eu não dependo do meu mandato para viver, né? Pelo contrário, eu poderia estar ganhando mais fora do mandato. Mas enfim, esse é o meu posicionamento. Queria deixar com muita clareza para vocês que não é um inimigo da enfermagem, um cara que quer o mal da enfermagem. Isso é você colocar um jogo de vilão e herói que não existe, tá? Não existe. Na minha avaliação, muitos municípios vão perder atendimento à saúde graças a uma lei que, sim, foi votada de maneira apressada e, na minha visão, com muitos discursos populistas de muitos deputados que nos bastidores sabem que a lei é inaplicável e vai acabar com a saúde de muitos municípios.
Eu sou a favor do pagamento digno para esses profissionais. O que eu não sou a favor é mentir para eles dizendo que esse relatório vai terminar. Todos os deputados aqui sabem, e nenhum me disse o contrário nos bastidores, que vai cair, porque a Constituição diz que sempre que a gente cria encargo para outros entes da federação, nós temos que apresentar a fonte de financiamento. Então, vamos revogar o aumento de salário de deputados e senadores que foi aprovado na legislatura passada e usar a economia para pagar esses profissionais? Eu topo. Vamos colocar no relatório? Vamos vender apartamento funcional, os parlamentares? Eu topo. Pra mim não muda nada, eu nunca usei e não uso. Nem apartamento funcional, nem auxílio moradia. Vamos vender de todo mundo, dá 2 bi a arrecadação. 2 bi. Vamos abrir mão, vamos proibir que parlamentar use dinheiro público pra alugar carro? Vamos cortar a emenda parlamentar, tem 50 bi. Eu topo. Eu abro mão das minhas pra pagar. Se colocar no relatório, aí tem a fonte de financiamento. A gente manda todos esses bilhões que vão ser economizados pros municípios pagarem os garis. Porque se aprovar o relatório do jeito que tá, vai cair por inconstitucionalidade. Que o que tá sendo armado aqui é um teatro populista pra fingir que vocês estão sendo atendidos. Vocês não estão sendo atendidos. Porque vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ser aprovado e vai cair. E vai ficar claro pra vocês que quem votou a favor mentiu pra vocês, enganou vocês, em troca do voto de vocês, pra usar vocês como palanque. Então meu voto é contra, presidente. Obrigado. Esse mesmo discurso que aqui o parlamentar Kim traz, foi o discurso que outrora foi trazido a esse parlamento contra o piso da enfermagem. Falaram que o piso dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos professores, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, esses pisos iriam cair. Foi discutido no Supremo? Foi discutido. Porque pro lado mais fraco, sempre é mais difícil. Tem que ter luta. Vi toda hora querer ser a palmatória do mundo, professor de Deus, não dá. Não dá. Porque aqui é muito fácil bater na mesa, é muito fácil dar gritinho, mais difícil mesmo é varrer uma rua, difícil mesmo é cuidar da nossa cidade, e é isso que Vossa Excelência faz. E eu posso dizer aqui, senhor presidente, que nós teremos sim dificuldade, mas a dificuldade que nós travaremos nesse plenário, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, não chega nem perto da dificuldade que Vossas Excelências, trabalhadores da limpeza urbana, brigam todos os dias nas ruas da nossa cidade. Por isso vamos à luta, vamos à vitória e viva a limpeza urbana. Primeiro ponto, a emenda constitucional 128 não estava em vigor no piso da enfermagem. Ah, lapada do cão! Esse é o primeiro ponto, a lei era outra, mudou. Não é a adivinhação, gente. Se eu coloco um pedaço de carne na frente do cachorro, eu sei que o cachorro vai avançar na carne. Da mesma maneira, eu sei que isso vai cair amanhã por constitucionalidade, porque todos da mesma natureza caíram. Nossa. Então assim, é fácil, o que é fácil de fazer é discurso populista. E mais uma vez, pra resolver o problema que eu tô levantando, basta colocar no relatório que eu sugeri. Vamos cortar do salário do deputado, vamos cortar do nosso salário, vamos cortar do carro, vamos cortar do apartamento funcional, vamos cortar da emenda parlamentar. Soluciona assim. É ruim essa solução? Os profissionais discordam da gente cortar de deputado pra pagar? Não. Então basta colocar no relatório que esse problema tá resolvido. Agora, se quer aprovar com esse problema, aprova. Aprova. Aí vamos ver amanhã se é dom da adivinhação ou se era uma obviedade que estava sendo falada no momento de sobriedade. Os deputados são favoráveis, permaneçam como se encontram. Um voto contrário do deputado Kim, está aprovado o parecer. Aí os caras lá, né, essa galera massa de manobra, coitados, né, os sindicatos, coitados às vezes não, mas assim, aí vão lá e vão tirar foto, que eles precisam mostrar pras bases que eles fizeram isso, mas na prática, cara, a galera é usada. O que o Kim tá explicando, assim, o caso que o cara usou pra mostrar que o Kim estava numa contradição não estava enquadrado na emenda que versava sobre essa questão orçamentária. Então, é o inócuo, o cara tá obtendo voto em cima dos caras. E ele falou, vai cair. Aí o cara usa um exemplo e o Kim derruba o exemplo dos caras. Só que os caras falam, cara, vocês têm um cara foda lutando por vocês lá, que é o Kim. Esse cara é muito bom. Mas parece que tem mais gente pica. Inscreva-se no nosso canal para mais cortes e vídeos sobre o MBL e o Partido Missão.